Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos. Eu vou trazer mais um teste em games para vocês com a última máquina que eu montei agora no início de 2020, que é esse computador que usa um processador Ryzen 5 3500, um processador que tem essas características que vocês estão vendo aqui. E o interessante dele é que ele é um processador que tem um bom custo-benefício, aí um processador 6/6, 6 cores e 6 threads, que custa aí na faixa dos R$800. No caso eu comprei um kit que vem processador, placa-mãe e memória na Terabyte Shop. Eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. E esse conjunto eu montei com uma RTX 2060 Super, não é uma RTX comum, uma RTX 2060 Super, uma placa show de bola da Colorful Triple Fan, ó, tem 3 ventoinhas, uma placa extremamente fria que me traz um excelente desempenho em 1080p. Se você quiser ver o desempenho desse kit em 1080p, tem um vídeo aí em cima para quem quer jogar em Full HD. Mas se você quer jogar em 1440p, você que tem uma TV 4K e quer jogar em 2K, ou você que tem um monitor 4K, um monitor 2K e quer usar a resolução máxima, o quanto esse conjunto processador Ryzen 5 3500 e uma RTX 2060 Super consegue entregar de desempenho para você. Bora lá? Vamos ver os testes. Vem comigo. Vamos pro teste aqui com Assassin's Creed Odyssey, rodando a 2560 por 1440p com gráfico muito alto. Deixa eu rolar aqui rapidamente para vocês verem a qualidade gráfica. Então tá aí. Vamos pro teste de desempenho aqui. Então iniciando o teste aí com uma média de 71 FPS, a placa de vídeo a 65, 64 graus agora, usando 92% do seu poder de processamento, rodando a 1935 MHz, consumindo 5.300 MB de memória de vídeo, a memória de vídeo rodando a 7.000 MHz e o Ryzen 5 a 68 graus, usando nesse momento 88, 90% do processador, rodando a 3.900 MHz, 3.875. Esse jogo exige bastante do processador, então o processador está limitando nesse momento o desempenho da placa de vídeo, está tendo um gargalo, mas mesmo assim eu estou mantendo uma média bem interessante aí na faixa dos 59 FPS. O uso da memória RAM abaixo dos 8 GB, o frame time estável no momento, bem liso. Eu estou com 1% low a 35 FPS, a minha média em torno de 60 FPS no momento. Dá para jogar 1440p esse jogo tranquilamente. Se quiser um pouquinho mais de FPS, basta baixar um pouquinho a qualidade. Vamos para o resultado final aí, uma média de 61 FPS. Então dá para jogar aí com essa configuração de boa, aí, um Ryzen 5 com uma RTX 2060 Super. Vamos agora para GTA V aqui, rodando a 1440p. Esse jogo não tem um preset, então vou rolar para vocês verem aqui. Eu deixei quase tudo no muito alto, no ultra, no alto, ligado. Uma excelente configuração de vídeo, bem alta. Os gráficos avançados aqui com as configurações ligadas, com exceção da escala de enquadramento. E vamos para o teste de desempenho aqui na parte final. Nesse momento com uma média de 66, 75 FPS agora no início do jogo. Vamos dar uma olhada na temperatura da placa de vídeo, RTX 2060 Super com 66 graus, quase não faz barulho a placa. 98% de uso da placa de vídeo, rodando a 1935 MHz no momento. A memória de vídeo, a VRAM, consumindo 5.500 MB, rodando a 7.000 MHz. E o Ryzen 5 aí com a temperatura de 61 graus, usando apenas 56, 46, 50% do seu poder de processamento, rodando a 3.925 MHz. Uso de memória abaixo dos 8 GB, aí 7.091 MB agora no momento, com uma média de 64, 63 FPS, 1% low na casa de 50 FPS, está bem estável. É um jogo que nas placas de vídeo da Nvidia roda muito bem. Então com essa configuração dá para rodar tranquilo aí no GTA. Vamos agora aqui para o queridinho Red Dead Redemption 2, rodando a 1440p, na primeira qualidade da definição priorizar qualidade. Dá uma olhada aí nas opções, rodando em Vulkan, mas não muda muito se você rodar em DirectX 12 os resultados. Vamos lá para o teste de desempenho, começando aqui na parte final. Eu estou com uma média no momento de 54 FPS, 1% low 45, frame time estável.
A placa de vídeo mais uma vez muito fria, rodando a 66 graus no momento, usando 99% do seu poder de processamento a 1950 MHz, consumindo de memória de vídeo 4136 MB, rodando a 7000 MHz, e o Ryzen 5 aí numa temperatura muito boa também, 63, 65 graus, usando 66% do seu poder de processamento a 3900 MHz. A memória RAM excedeu os 8 GB aí, eu estou consumindo 9479 MB agora no momento, e a minha média 53 FPS. Como esse jogo não é um jogo competitivo, é um jogo no modo história, esse FPS não te atrapalha. Se você quiser um pouquinho mais de FPS para ter uma fluidez melhor, basta baixar um pouquinho a qualidade do jogo ou desativar um filtro ou outro que você vai conseguir rodar em 1440p acima dos 60 FPS. Notem que a temperatura da placa está chegando agora em 69 graus. Praticamente a placa não faz barulho, mesmo sendo exigida aqui no momento 99%. É uma placa Triple Fan bem silenciosa, essa RTX 2060 Super da Powerful. Vamos ver a dinamite aqui. Opa! O meu 1% low na faixa dos 41 FPS. Então notem aí que dá para jogar um Red Dead Redemption 2 aí numa boa 1440p com essa configuração de hardware. Resultado final aí, o mínimo 37, a média aí, o máximo 61 e a média 49. Vamos para o próximo game. Rodando a 1440p na configuração máxima. Vamos lá testar o desempenho. Também aqui na parte final do teste, a placa de vídeo a 70 graus, usando 98% do poder de processamento, a 1935 MHz. O uso de memória de vídeo aí ultrapassando 6 GB, 6.251 MB no momento. Memória rodando a 7000 MHz a memória de vídeo. E o Ryzen 5 3500 usando 65 graus agora, a 99% de uso, ou seja, estou exigindo o máximo do processador e o máximo da placa de vídeo nesse teste. Rodando a 3.875 MHz. A memória RAM consumindo abaixo dos 8 GB, 7.400. E a minha média de FPS em torno de 73 FPS, 1% low na casa dos 51 FPS. Então notem que com essa configuração eu consigo rodar esse game muito bem. Olha aí o resultado final. A minha média é de 71 FPS. Vamos para o próximo game. The Witcher 3. Esse jogo não tem benchmark, então eu vou andar com o cavalinho aqui numa parte do jogo. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês aqui. Deixa eu colocar em 1440p. No Ultra. Vamos dar uma volta aqui com o cavalo, começando aqui, vendo a temperatura da placa em 68 graus, usando 99% da placa de vídeo, rodando a 1935 MHz no momento. Consumo de VRAM na casa dos 2.284 MB, rodando a 7.000 MHz. O processador Ryzen 5 3500 a 67 graus no momento, usando 72, 47, está variando, agora há pouco estava 88% de uso. A 3.925 MHz, 3.600, 3.950, vai alterando. Uso de memória RAM abaixo dos 8 GB, lá 5.600 MB. Eu estou com uma média de 71 FPS no momento, com 1% low em 63 FPS. Então o jogo bem estável, frame time bem liso. Dá para jogar The Witcher tranquilo também, a 1440p, com essa configuração de hardware. Vamos agora para o Rainbow Six, a 1440p. E os gráficos aqui no Ultra. Lembrando que no caso desse jogo competitivo, você pode baixar a qualidade aqui para ter mais FPS. Embora dá uma olhada aí, a minha média de FPS na casa dos 170, 167 FPS, 1% low em 135 FPS.
Então dá para jogar com monitor 144 Hz na configuração 2K, por que não? Usando aí 96% da placa de vídeo e apenas 80, 73, 74% do processador. O consumo de VRAM é abaixo dos 4 GB e o consumo de memória RAM abaixo dos 8 GB também. Chegando no final do teste aqui com uma média bem interessante, em torno de 160 FPS, ou seja, dá para jogar bem competitivo numa resolução bem alta com esse hardware. Tá aí o resultado final do teste, você pode pausar e olhar com atenção todos os detalhes. Vamos para o próximo game. The Division 2, rodando aí a 1440p, com uma configuração muito alta. Eu passei para vocês verem aí todas as etapas da configuração. Deixa eu mostrar a resolução aqui, 1440p. Vamos para o teste. Estou começando aí com uma média de 73 FPS, placa de vídeo a 67 graus Celsius, usando 99% do poder de processamento a 1935 MHz, consumo de memória de vídeo abaixo dos 8 GB, aí 6.199, mas acima dos 6. Então, tem vídeo, o jogo usa. 7.000 MHz o clock da memória de vídeo, o processador Ryzen chegando próximo aos 70 graus, usando 67%, 45% do poder de processamento, rodando a 3.900, 3.925 MHz. A memória RAM também acima dos 8 GB aí, consumindo 10.000 megas agora no momento. E a média de 63 FPS, o que é bem interessante para um jogo dessa qualidade aí, rodando a 1440p. Notem que o processador sobrou nesse caso, a placa de vídeo está no tal lá, 98, 99, rodando a 1920 MHz, a RTX 2060 Super da Colorful. 1% low aí na casa dos 50 FPS e o frame time bem estável, bem liso. O jogo fica fluido aí, então quem quer jogar The Division 2 com uma configuração dessa a 1440p, tá mais do que tranquilo aí, tá sobrando aí a média na faixa dos 60 FPS. Ah, eu quero mais FPS. É só baixar um pouquinho a qualidade gráfica que você vai passar de 60 FPS facilmente. Tá aí o resultado final, ficou travado a média 60 FPS. Metro Exodus, deixa eu mostrar aqui a resolução 1440p na qualidade Ultra. Vamos andar aqui num pedaço da tela que eu tô aqui rapidamente. Então deixa eu andar aqui pra gente dar uma olhada. Placa de vídeo RTX 2060 Super com 64 graus, usando 97% do seu poder de fogo, rodando a 1935 MHz, consumindo aí 4.119 megas de memória de vídeo, rodando a 7.000 MHz. E o Ryzen 5 3500 aí com 62 graus, um processador bem frio, com cooler box, lembrando, usando 63, 70% do seu poder de processamento, rodando a 3.900 MHz. Memória RAM é abaixo dos 8 GB, 5.900. E a média de FPS aqui por volta de 87 FPS, 1% low, na casa dos 69, o frame time aí, bem estável, bem liso aí, no jogo que tem uma qualidade gráfica bem interessante. E é isso aí, dá para rodar tranquilamente aí Metro Exodus com essa configuração a 1440p. Bom, como vocês puderam ver aí no resultado dos testes, eu fiquei próximo dos 60 FPS ou acima dos 60 FPS em todos os jogos com a resolução 1440p. Por exemplo, no The Division 2, no teste que eu fiz agora, ó, alcancei 63 FPS de média. O único jogo que ficou um pouquinho abaixo de 60 FPS foi o Red Dead Redemption 2, que eu fiquei na faixa dos 50 FPS. Ah, eu quero jogar ele mais fluido, não tem problema. Basta baixar um pouquinho a qualidade, desativar um filtro ou outro, e você vai conseguir também 60 FPS a 1440p com esse conjunto Ryzen 5 3500 e uma RTX 2060 Super. No caso, se você ficou interessado nessa RTX 2060 Super, eu peguei lá na Terabyte por volta de R$ 2.070, um excelente preço, uma placa Triple Fan, extremamente fria, vocês viram as temperaturas aí ao longo dos testes. E é um PC para você extrair o máximo de desempenho. Ah, Leandro, eu posso rodar 1080p? Lógico que pode. Você que tem um monitor 1080p e quer rodar a Full HD,
tem um vídeo aí em cima nos cards com um teste em mais de 10 games. Se você quiser ver a montagem completa desse PC, também tá aí em cima nos cards. Se você gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. ProfessorRamos.com, testando games.